Olá, bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui. Se já sair cedo, resolver o problema, não é fácil, né pessoal? Mas estamos aqui de volta para continuar o nosso processo espiritual, consciencial, moral, ético, né? A gente continuar esse processo da nossa consciência, tá? Porque, pessoal, tem muita coisa acontecendo aí, tá? Eu tô vendo aí que tem muitas coisas acontecendo e a gente, como uma pessoa que crê, que é espiritualista, uma pessoa que sabe estar trabalhando a nossa consciência, a gente tem que ter um olhar, tá? Mais do que isso aqui. Se a gente só fica tendo um olhar sobre esse ponto de vista que é passado aqui, a gente se perde, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade para ter uma visão, um olhar além dessa materialidade, além do que a gente está vendo, tá, pessoal? A própria Bíblia ensina isso, tá? A gente vai discutir, vai analisar isso, tá? Então, pessoal, por quê? Uma das coisas que eu faço aqui, pessoal, é nunca colocar um olhar para você e confirmar que aquilo é uma verdade, tá? É uma verdade para você. Você tem que ter a confirmação. É aonde é que vai confirmar isso? É a sua consciência mesmo. Ela sabe. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou ensinando vocês. Isso é um lembrete para a sua consciência. Por quê? Porque quando a gente entrou aqui, esqueceu, pessoal. E a gente está envolvido, nossa consciência, nosso olhar aqui está preso nas coisas que a gente está vendo. Então, coisas que a gente não vê não existe? Não, pessoal. Ah, coisas que a gente não vê existe também. Sabe? Mas com que olhar a gente percebe essas realidades, essas influências que influenciam a nossa vida, a nossa consciência? Como é que a gente faz, pessoal? Entende? A gente tem que ter esse olhar, é um tema que eu vou falar hoje, porque eu tenho visto, né? Pessoas de grupo, de não grupo, pessoas que estão na espiritualidade, pessoas que estão aí pesquisando coisas espirituais, tá? Eles têm um olhar, então, mas ele olha para onde, pessoal? Ele olha para aqui, para a realidade. Por quê? A gente está nessa realidade. E tem coisa nessa realidade que demonstra coisas da espirituais. Tanto que Cristo usou muito exemplo, você vai ver na Bíblia, Cristo usou muito exemplo de metáfora, coisas que ele falava, parábola, para designar uma coisa espiritual que existe. Tá, pessoal? Eu sinto muito que não é todo mundo que tem esse olhar, tá, pessoal? Eu espero, com a ajuda da espiritualidade, vocês consigam ter esse olhar, tá, pessoal? Principalmente vocês que estudam aqui. Quem está estudando aqui comigo, pessoal, tá? Assiduamente aqui no meu canal, ela já tem uma frequência e um olhar diferente, tá? Não tem como, pessoal. Muda, tá? O primeiro vídeo, se você nunca me viu, tá assistindo,
Empaquita logo, tá? Tem uma mudança, tá, pessoal? Mas é de propósito, tá? É para despertar esse olhar aí do seu espírito, que é o olhar da consciência, tá? Para você ver além do que você está vendo. Então, pode colocar aí nos comentários, vocês que me assistem há algum tempo, se vocês, o seu olhar sobre coisas espirituais não mudou, pessoal. Olha aí. É, pessoal. Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? O que é o olhar espiritual? O que é isso? O que é um olhar espiritual? Já está dizendo um olhar do espírito. Oh, o espírito tem olho? Tem, pessoal, tá? Enxerga, tá? É isso que por isso que é para fazer a pessoa tirar o olho de que se ela não tivesse dois olhos aqui, ela não enxerga, tá, pessoal? Aí ele fala, e por que temos que desenvolver essa capacidade do espírito? Então, é uma capacidade do espírito de enxergar coisas que a gente não enxerga com esses olhos comuns. Quem é espiritualista? Quem é cristão? Quem é uma pessoa espiritual? Ela não pode enxergar como os outros enxergam, tá, pessoal? Se você está enxergando como os outros enxergam, você ainda não abriu essa capacidade de olhar espiritual, tá? Então, precisa desenvolver essa capacidade, que é do seu espírito, tá? E você não está percebendo isso. Entende, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo, sem mais delongas, situações delongas, vamos lá, o que é o olhar espiritual. O que é isso, pessoal? Tá? Aí ele fala, o olhar espiritual é uma capacidade de perceber, então, é uma capacidade do seu espírito perceber e compreender a realidade de uma forma mais profunda, além da aparência física. Então, é, esse olhar espiritual, pessoal, é uma capacidade do espírito, então, da sua consciência, de compreender a realidade de forma mais profunda. Então, a gente está olhando essa realidade, mas a gente vai olhar com um olhar mais profundo, além das aparências físicas. É isso que é um olhar espiritual, pessoal. Você tem que olhar além dessa aparência física. Você está vendo o físico aqui, mas existe algo mais além, tá? E você tem que ter esse olhar, tá? Aí ele fala, é uma visão que transcende o que os olhos humanos... Então, os olhos humanos são esses que a gente aqui, né? Ele só está aqui como uma função, como é que se diz? Cognitiva, né? Para essa realidade aqui. Para a gente chegar à luz aqui. Porque o que reflete aqui nas nossas córneas é a luz, tá? Então, ele só está com uma forma cognitiva para transmitir sensações para o nosso espírito, tá? Mas quem enxerga mesmo é o espírito, tá? Quem tem um olhar é o espírito, entende? Ontem eu falei sobre que a gente não pode forçar a pessoa o despertar, né, espiritual. Não pode abrir os olhos. Mas de que olho ele estava falando? Ele estava falando o olho espiritual, que é conhecido aí no meio espiritualista como o terceiro olho, tá? Existe o terceiro olho, pessoal. Você tem dois e tem mais um aí. E
enxerga tudo, tá, pessoal? Então, era desses olhos que ele está falando que a pessoa tem que despertar, abrir. Não é o olho, esse olho normal, que a gente chega, acorda de manhã, tá? Não, não é esse. É outro olho. Então, ontem eu falei sobre o tema lá, que falava sobre isso, que era a gente não tem que forçar a pessoa a abrir essa visão espiritual, tá? A ter esse olhar. Esse olhar você tem que querer. Porque quando você abre querendo, ali você vai ver mais com claridade. Quando o outro está forçando você a abrir, não é espontaneamente, então você vai ver tudo embaçado. Esse é o problema, tá, pessoal? Eu estou falando olhar espiritual, não é olhar desse olho aqui, tá? Isso aqui é só cognitivo. Então ele fala, transcende o que os olhos humanos podem ver, envolver a compreensão de verdades espirituais. Então, para que você tem que abrir esse olho, esses olhos espirituais, que é o terceiro olho? Para quê? Para você ter a compreensão de verdades espirituais. Senão você não vai ter. Você vai ficar aí perdido, como a maioria das pessoas, né? De verdades espirituais e dimensões da vida que não são visíveis. Visível para quem? Para esse olho aqui. Enquanto você só fica com esse olho aqui, olhando só essa realidade, você não abre o olhar espiritual, você não abre a terceira visão, que é o terceiro olho, você não abre, você não vai enxergar verdades espirituais e as dimensões de vida, né? Vidas espirituais que não são visíveis a esse olho humano. Você vai estar ainda dormindo, tá, pessoal? Esse é o dormir espiritualmente. Tá? A sua consciência está dormindo. Então você nem percebe que você é um espírito. O que é que você percebe? Você percebe que você pensa que você só existe quando tem esse corpo. Tá? A maioria, tá, pessoal? Até do meio religioso, eles pensam assim, tá? Por quê? Porque ainda não despertou a consciência, né? O despertar da consciência é abrir esse olho para você enxergar as verdades espirituais, ter uma compreensão da verdade e as dimensões da vida que não são visíveis aos nossos olhos humanos. Enquanto não acontece isso, pessoal, você fica sem entender as coisas espirituais. E tem muita gente, até pessoas religiosas, tá? Até, como é que se diz? Espiritualista, tá? Tá ainda não abriu a visão dele. Às vezes porque ele tem medo, às vezes, sabe, é muita coisa da a emoção dele, ele não tem um controle, o que é que eu vou ver, meu Deus? Tá? As verdades espirituais vai tocar no íntimo dele. Então, como é que ele vai reagir? Existem aí coisas aí que você tem que trabalhar para isso, tá? Aí ele fala, o olho é reconhecido como o espelho da alma, tá? O olho aqui da gente é conhecido como o espelho da alma. Então, como é o espelho? É aquilo que está transmitindo alguma coisa, uma imagem para o espírito. Então, o olho da gente aqui, humano, é como o espelho, está transmitindo uma imagem para a nossa consciência. Por exemplo, eu estou vendo uma imagem ali aqui do meu celular. Ele está transmitindo isso, e aí é pela minha concepção que já foi passada essa informação que esse aparelho aqui é um celular, eu sei que é um celular. Mas eu estou vendo a imagem, tá?
Então, é isso que acontece. Por isso que diz que os olhos são o espelho das almas. Tem até uma música, né? Seus olhos como espelho d'água da alma, brilha como a luz e teu amor. Nossa, é uma música linda, tá, pessoal? Eu não sei até nem de quem é essa música, mas o compositor ele colocou a palavra certa. Então, os olhos são o espelho da alma. É um órgão da expressão espiritual e mental. Então, é um órgão, o órgão físico aqui, que expressa espiritual e mentalmente, né? O que a pessoa vê. Então, o que a pessoa vê, ela se expressa pelo aquilo que ele vê. E um cego, irmão Samuel, você vê que ele tem dificuldade de expressar o que ele não vê. Ele precisa tocar, e pelo tocar, a pessoa fala, isso aqui é um celular. Ele aí toca, aí quando ele tocar de novo, ele vai ter a percepção de que aquilo é um celular. Então, ele tem essa dificuldade, tá, pessoal? Mas o quê? Se teve até um testemunho de um cego que ele sofreu EQM, né? Eu vi até essa EQM aí do cego, que quando ele saiu para o mundo espiritual, ele estava enxergando normal, tá? Ele saiu até aqui na dimensão, nessa dimensão mesmo, ele saiu, ele via tudo aqui que tinha na dimensão, mas do mundo espiritual que ele estava vendo. Como é que pode? O cego, ele é cego aqui, então, por causa de um problema que ele tinha na córnea, na visão, ele perdeu a visão dele. Tá? Tem uns que nascem até de nascença. Então, o espírito, ninguém cega o espírito, tá? O que cega o espírito é a falta de conhecimento, né? É a vibração, porque tudo é a vibração, tá, pessoal? Para a gente conseguir ver as coisas espirituais, entender as coisas espirituais, por isso que a gente tem que passar por uma vibração espiritual. Sem o despertar da consciência, não abre o terceiro olho. É por isso, porque é uma vibração. Então, o despertar é o quê? É você passar para outra frequência, aí quando você passa, abre aquela visão para você enxergar, pessoal. Tá? Então, o cidadão, eu vi a EQM dele, ele era cego aqui nessa realidade. Mas ele sofreu uma EQM, né? Parece que uma parada cardíaca. E o que é que acontece? O espírito sai do corpo. E aí, quando ele saiu vendo. Ele viu o doutor, ele viu, ele viu as coisas. Ele disse, eu estou enxergando. Ele disse, lá no outro mundo eu enxergo, aqui eu não enxergo. O cego falou. Tá, pessoal? Então, não depende. Então, você vê que a visão da alma não depende de que a gente, para a gente enxergar esse mundo aqui, depende que os nossos olhos estejam bem. Senão a gente não enxerga esse mundo, tá? Mas o cego está aqui. O cego está no mundo e não está enxergando, ele só identifica as coisas quando ele apalpa, cheira, faz alguma coisa, tá? Para ele ter uma identificação. Então, é isso, pessoal, tá? É uma expressão espiritual, mental. Em muitas culturas e religião, é chamado o terceiro olho, localizado no meio da testa, né? Aqui, frontal. É considerado um símbolo de visão interior e poder. Então, é uma visão do interior do seu espírito, tá? Esse é o espelho da alma, que é um órgão de expressão espiritual. Então, o olhar espiritual é uma expressão espiritual e mental da nossa alma, tá? Que nas culturas, religiões, na espiritualidade, né, em geral que fala,
A Bíblia também fala, tá? Mas só que a maioria dos evangélicos não usa esse termo, tá? Terceiro olho, tá? E eu já até falei aqui sobre o que é o terceiro olho. Tá aqui no YouTube aí, ó. Você se diverte lá, saber o que é esse terceiro olho, tá? E tem na Bíblia também, tá, pessoal? Mas alguns é de outra forma que ele entende, mas é a mesma coisa, tá? Para não existir separação, porque eu aqui, você viu ontem no vídeo que eu gravei, eu coloquei coisa da espiritualidade, do budismo, do hinduísmo, e coloquei o raciocínio da Bíblia, né? Ontem o vídeo foi profundo, né, pessoal? Mas é assim, a gente tem que ir se aprofundando para ter uma visão, tá? Aí o que é que ele fala? É localizado no meio da testa e é considerado um símbolo de visão interior e poder, né? Aí ele fala, o olhar espiritual é uma expressão que se refere à capacidade de perceber, interpretar a realidade além da aparência física. Então, quando você despertou, abriu essa visão, esse olhar espiritual, você vai olhar essa realidade, mas você vai perceber além dessa realidade. Você vai interpretar além dessa realidade, tá? Isso é uma pessoa que teve o despertar da consciência dela. Ele fala, essa visão transcende o que é visível aos olhos humanos, envolve uma compreensão profunda da verdade espiritual e das dimensões da vida que não pode ser captada apenas pelo sentido. Então, é uma coisa que a gente não pode captar apenas com esse sentido. Então, nosso espírito tem outros sentidos que a gente percebe quando é aberto esse sentido, quando a gente desperta a consciência. Se a gente não despertar a consciência, a gente não vai perceber os outros sentidos que nosso espírito tem. É uma capacidade do espírito. É por isso que eu falei aqui. E por que temos que desenvolver essa capacidade? Para a gente perceber essa realidade além do que a gente está vendo. Porque senão você fica preso aqui à Matrix, fica preso ao seu ego aqui, ao seu desejo. Se você não desperta, pessoal. Por isso que o meu intuito do meu vídeo aqui é mexer mesmo. É tocar mesmo para você ir crescendo e despertando a consciência. Para você enxergar outra coisa. Vocês estão aí presos. A sua consciência está só enxergando aqui, tá? Então, tem que haver esse despertar para você perceber. Quando você lê a Bíblia, você vai ler de outra maneira. A irmã mesmo já estava dando testemunho aqui e disse, irmão, porque quando você lê a Bíblia, quando eu estou ouvindo você lendo, é a mesma coisa que eu li quando eu estava no grupo lá. Mas quando você está lendo, parecendo que a visão está sendo aberta, assim, eu estou entendendo as coisas, está encaixando. Porque eu estou lendo com esse olhar além do que estão falando aí, tá? Você vê que a maioria da visão dos pastores líderes, tudo são a mesma coisa, tudo com a visão terrena, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso tem acontecido, então, por isso que as pessoas sentem diferente. Mas eu estou lendo a mesma Bíblia, né? Na Bíblia aí que tem aí, todo mundo usa, eu estou usando essa Bíblia, não estou usando nem os textos apócrifos, que são aqueles textos, por exemplo, um livro mesmo que devia estar na Bíblia, era o livro do, como é que se diz? Esqueci o nome dele, que ele fala sobre esse ET agora aí que está invadindo aí, tá?
Então, é um livro apócrifo que devia estar na Bíblia, que até Cristo comentou sobre o livro. O livro de Enoque, né? Agora eu me lembrei o nome dele, Enoque, tá? Devia estar na Bíblia. Não está por causa dessas que tinha informação sobre esses ETs aí, esses anjos caídos, né? Sobre os dimensionais, ele sobre os anjos. Então, ele ali tem no livro apócrifo lá de Enoque, lê o livro de Enoque, tá, pessoal? Não é o da Bíblia aí comum que todo mundo, mas tem essas informações lá. Então, né? Tem falando lá que até as sereias, as mulheres que viraram sereia foi porque é aquelas mulheres que teve relações com os anjos que depois teve os filhos ficaram gigantes. Tá lá no livro de Enoque, tá? Entende? Então, essas informações era para estar na Bíblia, mas não tá, tá? Mas tudo bem, sem problema nenhum. A gente vai lá e busca ler, tá? Todas as informações para nossa consciência é importante, tá? Entende? Então aconteceu isso aí, tá, pessoal? Aí ele fala, captada pelo sentido. Ele fala, no contexto da espiritualidade, o olhar espiritual é frequentemente associado ao discernimento, a uma habilidade que permite que o indivíduo espiritual identifique a presença e ação de Deus em sua vida e no mundo ao seu redor. Então, é um discernimento que, quando abre o olho na espiritualidade, ele tem um discernimento, uma habilidade que permite esse indivíduo espiritual, né, o espírito dele, identificar a presença e a ação de Deus. Então, por isso que tem muitos agora que estão percebendo a ação de Deus na vida dele, pessoal. Mas Deus estava com ele, Deus estava. Mas só que ele não está. Por quê? Porque estava dormindo ainda. Ele não tinha esse olhar espiritual. Ele não despertou o olhar da consciência. Tá? Tava com visão terrena que alguns líderes estavam passando para ele. São pessoas de outro grupo aqui, pessoal, que está no meu canal. Então, precisa ter esse olhar espiritual, tá? Isso acontece quando você desperta a consciência. Aí ele fala, ele disse, percebe a presença de Deus em sua vida, então ele percebe na vida dele, e no mundo ao seu redor. Então ele percebe também que Deus está trabalhando. Essa percepção espiritual é vital para o crescimento e fortalecimento da fé, pois ajuda o indivíduo a se conectar com o divino e compreender melhor o propósito de Deus. Então, essa é a abertura desse olhar espiritual, né? Que é quando você desperta, vai trazer uma percepção espiritual muito que vai fazer você crescer e se fortalecer na sua fé. Nossa, eu lembro aqui que chegaram muito aqui com a fé quase caindo, sabe, pessoal? Acabado. Hoje em dia, essa pessoa tá com a fé lá em cima, tem vontade de orar, meditar, assistindo o meu vídeo assiduamente, tá? Tava fraca, né? Tava morrendo espiritualmente. Por quê? Não tinha aberto essa visão. Aí eu vi o meu vídeo aqui, tá? Ela disse, isso como é dizer, uma expansão, é uma pancada na expansão da nossa consciência. Foi lá para cima, então, o nível da frequência dela, então, abriu o terceiro. É por isso que eu tenho que fazer isso, tá, pessoal? Eu tô gravando esse vídeo é para fazer isso com as consciências. Espero que assistam, tá? Mas ninguém é forçado, tá, pessoal? Porque abrir a consciência forçado, ninguém é forçado, tá? Você tem que vir, se você tem um desejo das coisas espirituais, de Deus,
Você é um espírito. Você quer saber de onde você veio? Você quer ter conhecimento quem é você? O que você está fazendo aqui? Você tem que abrir, tá? Não tem para onde correr. Tem que um arreganhamento da consciência. Fazer igual a irmã. Arreganhou a... Aí ele fala, na vida espiritual, o olhar espiritual, então, na vida do espírito, o olhar espiritual é essencial para o desenvolvimento da fé e da espiritualidade. Então, sem esse olhar espiritual, não vai haver desenvolvimento da fé e da sua espiritualidade. Não tem como, tá, pessoal? Por isso que o que não despertou, ele não desenvolve, ele não cresce. Porque ele precisa do olhar para crescer a fé dele e para crescer a espiritualidade dele. Senão não tem jogo, tá? É preciso eu aqui sacudir, dar uns tapas. Não é fácil, né, pessoal? Mas é preciso, pessoal. Eu estou acordando aqui consciências, tá? Eu não estou olhando você. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu não estou olhando você se você tem dinheiro, se você não tem, se você é negro. Eu não estou olhando, eu estou olhando para a sua consciência. O que interessa aqui é eu despertar essa consciência, dar um tapa na sua consciência para acordar você, tá? É isso, não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde? Não tem, tá, pessoal? Eu despertar a minha consciência e eu agora preciso fazer esse trabalho para despertar também. Para você entrar nesse desenvolvimento da sua fé e da sua espiritualidade, tá? Aí ele fala, né, o olhar espiritual ajuda a pessoa espiritualizada a perceber a intervenção divina em sua vida e reconhecer a presença de Deus em meio à dificuldade. Então, por que, pessoal? A dificuldade não vai sair daqui. Vem uma, passa, vem outra, passa. A dificuldade vai estar aí, tá? Mas quando você tem esse olhar, você, em meio à dificuldade, você tem outra visão, você consegue vencer. Esse é o jogo, tá? Não tem para onde correr, tá? Se você não abre, você fica vendo a dificuldade como um monstro que vai destruir você tão grande, tá? É isso que acontece. Se você não tem, não abriu esse olhar espiritual, né? Que é através do despertar. Se você não abriu, é por isso que tem aí pessoas que eu conheço nos grupos religiosos que ele está chorando aí, tá, ai meu Deus, tá sofrendo aí, pessoal, por coisas que se ele abrisse a consciência, tá, ele teria outra atitude diante da dificuldade dele. Eu conheço aí, pessoal, gente tá passando uma dificuldade aí, não sabe como resolver. Tá, pessoal? Graças a Deus, pessoas aqui do meu canal, ela tem a dificuldade dela, mas ela já tem uma visão de como resolver, tá? E a espiritualidade vai mostrando a ela, é assim que você tem que vai lhe mostrando o caminho, tá? Para guiar a sua consciência. Aí ele fala, além disso, né? O olhar espiritual proporciona uma compreensão mais profunda da Escritura, permitindo que os fiéis apliquem o ensinamento bíblico de maneira prática e significativa. Então, vai trazer, você vai entender, por isso que, o que é que está acontecendo com muitos grupos religiosos, muitas coisas? Porque eles estão lendo a Escritura, pessoal, tá? Que é a Bíblia aí que vocês conhecem aí, sem a direção desse olhar espiritual. O olhar dele está fechado. Então, por isso que a maioria tem uma visão terrena,
repare, por isso que a irmã reparou. Irmão, você tem uma visão assim muito espiritual diferente dos pregadores que eu vejo. Ele tem uma visão muito terrena. A irmã percebeu isso, tá? Nem foi eu. Quem é que percebeu? Foi o espírito dela. Por quê? Ela tá com a visão já, o olhar espiritual. Ela já despertou a consciência. Então, pessoal, por que eu quero que você desperte? Para você mesmo perceber. Então, você mesmo, se é de um grupo aí, tá em um grupo, você vai perceber a visão que esses líderes aí estão passando. Que a maioria são falsos profetas, tá? Estão passando aí para as pessoas, tá? Você mesmo vai perceber e aí você vai tomar sua decisão. Se vai permanecer lá ou não. É você que vai tomar. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Ah, irmão, você. E o que é que você acha da igreja e tal? Eu não acho nada. Eu não achei. Tá? Ah, o que é que você acha do pregador? Não sei. Desperte e perceba. Tá? Porque a minha opinião, você vai ficar na minha opinião. Não. Você mesmo tem que ver com seus olhos espirituais. Aonde está o erro? Então, ela vai trazer o quê? Esse olhar espiritual vai trazer uma compreensão mais profunda das escrituras, tá? Permitindo que fiéis, né? Aquele que crê, aplique o ensinamento bíblico de maneira prática. Então, ele aplique na vida dele de maneira prática e significativa. Aí ele fala, essa habilidade vem além do físico. É um convite à reflexão, à meditação, promove um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, essa habilidade é do espírito. Mas seu espírito precisa estar desperto, olhando, acordado, com clareza espiritual. Se não está, você vai ser levado. Maria vai com as outras. A minha mãe sempre fala isso. Você vai ser Maria, vai com as outras? Maria vai com as outras junto. Então, você vai ser guiado. Tá, pessoal? Aqui você vê, eu não estou falando para ninguém seguir, para ninguém... tá? Você vê, cresceu até aqui meu inscrito do meu canal. O que é que fez essas pessoas? Através dos meus vídeos, eu trouxe a visão, elas despertaram e se inscreveram no YouTube aí. Para ela querer receber sempre os vídeos ali novos e ensinamentos, né? Que está trazendo benefício para ela. Então, quem que tomou essa decisão? Eu fosse você, eu fui lá na sua casa, assista aí meus vídeos, viu? Eu falei isso, pessoal? Eu não fiz isso com ninguém, tá? Todos que estão aqui no meu canal estão com espontânea e livre vontade da consciência deles, tá? Espero que esteja feliz, tá? Tem uns que tá até querendo me bater, mas tudo bem. É normal, porque tá mexendo com a frequência dele, tá? Então, tem que ter uma habilidade que vai além do físico, né? Porque é do espírito. É um convite à reflexão e à meditação. Então, tem que meditar. Promover um relacionamento mais íntimo, então vai promover mais íntimo com Deus. Aí ele fala, desenvolver o olhar espiritual requer prática e dedicação. A oração é uma ferramenta mais poderosa para cultivar essa percepção. Então, a oração é que você entra em intimidade com Deus, pois permite que o indivíduo se conecte com Deus e busque a sua orientação. É quando você vai pedir orientação a Deus. Você está orando, Deus, me mostre. Eu preciso da sua direção. Aqui eu não estou vendo isso aí. Me mostre. O que é que eu faço? Então, nessa oração, a espiritualidade vai direcionar você, tá, pessoal? Quantas pessoas aí, eu nem sei, deve ter orado, e aí o que é que aconteceu?
ele foi abrir o canal, caíram no meu vídeo. E lá ele tiveram orientação, que eu trouxe aqui a explicação. Então, ele foi orientado espiritualmente à consciência dele. Muitos aconteceu assim, pessoal. Teve uma pessoa até que me disse assim, olha, enviou a mensagem aí de texto, né? Olha, foi uma pessoa que me indicou seu canal. Eu não conhecia, mas eu estou sendo muito abençoado. Obrigado. Obrigado pelo canal. Deus continue lhe abençoando. Nem foi ele que procurou, foi uma pessoa que viu e indicou a ele, olha, assista esse vídeo aí, ó, no YouTube. Entende, pessoal? É assim que a espiritualidade faz. Mas por quê? Porque essa pessoa orou lá. Ela orou, pediu a direção. Tá? E vem cair logo no meu canal, né, pessoal? Mas é isso, é a espiritualidade dirigindo. Aí ele fala, a leitura e a meditação na Bíblia também são fundamentais, pois a palavra de Deus ilumina o entendimento e ajuda a discernir as verdades espirituais. Então, pessoal, por isso que eu leio também aqui as escrituras, porque a gente tem que ter essa luz também da direção. Tem muita direção ali na Bíblia, tá? Principalmente de Cristo, dos apóstolos, direcionando a nossa consciência o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, tá? Tem direção, né? E o que é que a gente tem que fazer para crescer espiritualmente. Então, tem vários, como é que se diz, orientação para a nossa consciência. Então, a palavra de Deus ilumina o entendimento, ajuda a discernir a verdade espirituais, tá? Porque ela vai ajudar a gente entender, a discernir as verdades espirituais. Além disso, participar de grupo de fé e ouvir ensinamento de todos os conceitos de líderes espirituais pode enriquecer a compreensão, a experiência do olhar espiritual. Então, você não pode ficar só em um quadradinho. Você tem que estudar vários conceitos. É por isso que eu trago aqui vários conceitos. O de ontem mesmo, né? Qual foi o tema de ontem? Eu me esqueço, pessoal. Sempre eu me esqueço. O que é a escuridão, né? Foi isso que eu falei? O que é a escuridão espiritual? Então, é um conceito que é da espiritualidade, tá, pessoal? Um conceito da espiritualidade que escuridão representa trevas. A Bíblia fala que é trevas, ignorância, tá? Então, foi o vídeo que eu falei no vídeo aí que eu gravei, né? Então, é isso, pessoal, tá? Eu estou trazendo vários assuntos para nos direcionar espiritualmente. O que interessa aqui é a sua consciência. Ai, irmão Samuel, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro. Entende, pessoal? Eu moro aqui em um barraco aqui, tal. Você pode estudar aqui meus vídeos. Você pode expandir a consciência. Esse é o direito do seu espírito, tá? Se alguns estão tirando de você ter esse estudo, tá? Da espiritualidade aprofundada, eu estou aqui. É por isso que a espiritualidade está me levantando, pessoal. Tá? Para atingir essas pessoas mesmo, tá? Porque as outras que têm dinheiro, as informações tem aí, né? Agora que estava abrindo, estava tudo escondido, tá, pessoal? A maioria das informações estava tudo escondido, tá? Secreto debaixo de site. Agora que tá, porque tá havendo aí muita expansão
Então, mas eles estão abrindo e comercializando aí esses ensinamentos, tá? É um comércio legal aí que está sendo feito aí. Então, quem tem dinheiro tem acesso a essas coisas. E quem não tem? Entende, pessoal? Tava secreto aí há muito tempo isso aí, tá? Pessoas que era de, por exemplo, era bem sucedido, tinha dinheiro alto, ele tinha esses conhecimentos espirituais que eu estou passando para você, tá? Agora que está sendo aberto esses conhecimentos, tá, pessoal? Aí ele fala, então, estudar, ensinar todos os conceitos de líderes, reparar, vai trazer uma compreensão da riqueza e da experiência do olhar espiritual. Aí ele fala, o olhar espiritual está intimamente ligado a discernir o que é a capacidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então, é por isso que eu até aqui não tem proibição, tá? Porque tem os pastores que proíbem de você assistir meu vídeo, tá? Mas aqui eu não proíbo você de assistir o vídeo dele. Eu quero que vocês assistam, tá? Vocês, principalmente vocês do meu canal que despertaram, vocês vão assistir e comparar o que eu estou fazendo. Se você vai ver, o seu espírito vai distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Foi o que aconteceu com a irmã, tá? Ela conseguiu distinguir o espírito dela, o que era verdadeiro e o que era falso. Ela percebeu, nossa, ele está fora da espiritualidade. Olha como ela falou, ele está falando coisa fora da espiritualidade. Não é assim. Entende, pessoal? Quem que deu essa visão? Entende, pessoal? Então, aqui eu aconselho vocês, tá? Assistirem os pastores aí, de vários grupos aí, vocês assistirem, para vocês perceber os erros, tá? Eu fiz assim, pessoal, meus vídeos começou assim, tá? Eu fui assistindo aí vários espiritualistas, pastores, e fui percebendo o erro e fui consertando aqui. Eu fui trazendo o tópico para consertar a confusão que ele estava passando. Algumas coisas que ele falava estava correto, estava de acordo com as coisas, mas ele tinha erros ali quando estava vendo. Então, eu pego aquele para consertar, é a nuvem negra que eu vou tirar da mente das pessoas. Por isso que essas pessoas que vieram desses grupos, elas perceberam que as coisas iam encaixando. Porque é consertar o erro, tá? Então, não falo mal de nenhum, tá? Todos lá tem algumas verdades, tá falando algumas coisas corretas, mas tem erro, tá, pessoal? É normal, porque quando você não tem uma visão, uma direção da espiritualidade, você ali coloca coisa humana, desejo humano, interesse de dinheiro. Tem várias N coisas que faz com que aquele líder, aquela pessoa, ela se desvie totalmente da verdade. Tem uns que se desviaram muito aí, tá, pessoal? Às vezes não fala nem um pouco mais de verdade, mais porque já desviou bastante, tá? Tem outros ainda que estão falando aí algumas verdades, mas tem engano também. É isso. Então, você vai ter que, com essa capacidade do espírito que abriu o olhar espiritual, você vai distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é de Deus e o que não é. É a decisão da sua consciência, tá? Não tem para onde fugir, tá, pessoal? Sua consciência vai ter que fazer isso. Você não está me analisando? Teve aqui muitos que estão inscritos no meu canal. Antes de eles se inscreverem, ele estava me analisando. Analisando meu espírito, o que eu estava falando, o que é que ele quer. Tá? O que é que ele está falando? Então, ele estava me analisando. Então, analise também aí esses líderes, esses pastores, tá? Veja, você vai perceber o erro.
Se você despertou a consciência aqui no meu canal, você vai perceber o erro, tá? Mas não julgue não, não é para julgar ele não. É para você perceber o erro e quando você ir falar de espiritualidade, você consertar o erro, tá? A verdade que ele disse, não precisa dizer. Você precisa só consertar o erro, tá? É só isso. É o que eu faço aqui. Aí ele fala, essa habilidade é vital para a vida do indivíduo espiritual. Pode ajudar a pessoa que busca o conhecimento espiritual a se tornar decisões sábias. Então, a pessoa se torna, vai tomar decisões sábias, não decisões de tolo, né? E evitar o engano, tá? Aí ele fala, o discernimento espiritual é frequentemente cultivado através de oração, da meditação na escritura e da comunhão com os outros irmãos. Então, esse discernimento, ele é cultivado assim, através da oração, da meditação, da leitura das escrituras, da comunhão. Então, o que é que a gente está fazendo aqui, pessoal? No nosso humilde canalzinho, o que é que a gente está fazendo? O que é que eu ensino vocês a fazer? Não é isso? Orar, meditar, estudar as escrituras, ter a comunhão, fazer o bem ao próximo, ao seu irmão. Não é isso que eu estou ensinando aqui a vocês? Para você ter discernimento espiritual. Aí ele fala, à medida que desenvolve o olhar espiritual, o discernimento se torna mais aguçado. Então, uma das coisas que acontece quando a gente desperta é o quê? A nosso sentido ele fica mais aguçado. É por isso que a gente fica mais sensitivo, a gente fica mais médio, a nossa mediunidade se abre, a gente sente mais as energias, a gente até percebe o pensamento da outra pessoa, mesmo de longe. Porque aguça, tá, pessoal? Começa a aflorar bastante a habilidade do espírito. Isso é uma habilidade espiritual, tá? Do seu espírito. Todo mundo tem, pessoal, tá? Mas todo mundo tem, mas muitos estão bloqueados. Por quê? O bloqueio só vai ser desbloqueado quando eles despertarem esse olhar espiritual. Despertar o terceiro, despertar a consciência. Aí vai aflorar, aí vai aguçar aquele sentido daquela. Ou alguns já que nascem com essa mais aflorada, tá? Só precisa equilibrar a sua espiritualidade. Outros vão ter que desbloquear, que é através da expansão da consciência, tá? Aí ele fala, permitindo que o indivíduo navegue pela complexidade da vida com a confiança e fé. Então, esse indivíduo vai navegar por aqui agora, entendendo a complexidade, o que é isso aqui. Onde é que eu estou? Onde é que eu fui inserido aqui nessa realidade? Né? Você vai entender essa complexidade. E com a confiança e fé, tá? Não é com café não, é com fé, tá? Aí ele fala, embora o olhar espiritual seja uma habilidade desejável, ela pode enfrentar desafios significativos. As distrações do mundo moderno, como tecnologia e as preocupações diárias, podem dificultar a concentração nas coisas espirituais. Então, pessoal, é o que acontece hoje, tá? Então, a Matrix sabia disso. Por que ele, antes de a gente expandir a nossa consciência, ele colocou essas distrações no mundo e essas tecnologias e colocou preocupações diárias de trabalho de a gente ganhar o nosso dinheiro. Por quê? Para que você não desperte. Dificulte você ter um olhar espiritual. Esse é o plano da Matrix. Por quê? Por que ele quer dificultar a gente? Para a gente não despertar
e não sair da escravidão que eles colocaram para a gente. Então, se você está dormindo, sendo controlado, a ele tudo certo. Mas quando você desperta e começa a despertar outro, é preocupante. É por isso que tem os ataques espirituais, tá? Por isso que todo espiritualista, aquele que é desperto, tá fazendo as pessoas despertar, ele é atacado espiritualmente. Porque ele quer minar, ele quer tirar a força daquela pessoa de não falar mais aquilo para não despertar mais consciência. Não, 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 não. Luz, negócio de luz aqui, negócio de amor, de paz, que não, não. Aqui é confusão mesmo. Aqui é bagunça, aqui é pauleira, tá? Então, ele vai criar sistema, várias festas, carnaval, vai criar para iludir a mente das consciências das pessoas, porque ele te vendo com muitos do lado dele, a gente que é pouco não consegue ressair. Entende, pessoal? Se o despertar das pessoas for muito, então ele não vai poder controlar. Ele vai perder o controle que ele tem na mente das pessoas. Primeira coisa que você tem que fazer é sair mentalmente do controle da matriz. É a primeira coisa que você sai da matriz. Tá? Ah, mas irmão Samuel, mas você não está vivendo ainda aqui nessa realidade que é uma Matrix? É verdade, estou vivendo. Eu dependo de dinheiro, eu dependo de coisas aqui, tá? Que vai passar pelo crivo dessa Matrix. Mas tem um Deus que vai trabalhar aí, lhe ajudando nessas situações. Para você fazer aquilo que você veio fazer, tá? Então, vai ajudar a espiritualidade. Então, ele fala, a tecnologia, as preocupações diárias pode dificultar a concentração nas coisas espirituais. Então, por isso que as pessoas agora, para meditar, concentração é difícil, pessoal. Aí ele fala isso. Além disso, a dúvida e a falta de fé pode obscurecer a visão espiritual, levando à frustração e desânimo. Então, por que que agora surgiu vários querendo matar sua fé, pessoal? Colocar dúvida em você. Querendo que você se torne um ateu, né? É um ateu que fala uma pessoa que não acredita em Deus e nada, né? Por que que surgiu aí vários vídeos aí na internet agora falando sobre isso, pessoal? É à toa? Será que com quem? Será que essas pessoas estão sendo usadas com quem? Tá? Eles querem a falta de fé pode escurecer a visão espiritual. Então, vai escurecer, você não vai enxergar, levando à frustração e desânimo. Para superar esse desafio, é importante que a pessoa que despertaram se comprometa a priorizar o tempo com Deus e a buscar constantemente sua presença em sua vida. Então, aqueles que despertaram, ele tem que se comprometer e priorizar em buscar essa conexão com Deus, trabalhar a espiritualidade, tá? Porque senão você pode ser cegado também. O que tem aí, por isso que as pessoas novas aqui do meu canal, eu estou aconselhando, tá, pessoal? Porque aqui não é doutrina, não, aqui não é religião, aqui é um conselho, né? Vocês que escutaram aqui, tá gostando do meu canal, você é novo, não entende muitas coisas ainda, você está aqui frequentemente, tá? Pode entrar, me fazer pergunta, eu sempre coloco aí meus contatos, né? Meu Pix, coloco meu contato, né? Para conversar comigo, para eu orientar a sua consciência, tá? Não orientar a vida que você está tendo aqui, orientar. Então, vou orientar a sua consciência que vai melhorar a sua vida aqui pessoal nessa realidade, tá? Então, aqueles que é importante, ele fala, para superar o desafio é importante
que as pessoas que despertaram se comprometa a priorizar o tempo com Deus. Então, tem que ter um tempo para isso e buscar constantemente sua presença em sua vida. Então, você está sempre trabalhando essa conexão. Aí, ninguém tira a sua visão, tá, pessoal? Aí ele fala, o olhar espiritual pode ser manifesto de várias maneiras. Pode ser a capacidade de perceber a mão de Deus em situação do cotidiano, a sensibilidade para a necessidade do outro, ou a sabedoria para tomar decisões que honrem a Deus. Então, você vai perceber essa capacidade, a mão de Deus, na sua vida cotidiana. Ele diz, pode ser uma sensibilidade que você tem em ajudar o outro na dificuldade, uma sabedoria que você viu que aqui mesmo no meu canal, sabe, que fez você mudar a consciência e ir para melhor, que vai honrar a Deus. Ele fala, além disso, o olhar espiritual pode ser traduzido em ações concretas, como em envolvimento em um grupo e ajudar o próximo e a testemunha da fé. Essa prática do olhar espiritual não apenas transforma a vida do que crê, mas também impacta positivamente a comunidade ao seu redor. Então, você tem um impacto, pessoal. A maneira como você vê o mundo, como você se porta aqui nessa realidade, as pessoas estão de outra forma. Ela disse, nossa, como é que ele consegue assim? Sabe? E isso vai impactar a vida dessas pessoas. Tá? Ajudar o próximo, dar um testemunho de fé. Então, aconteceu coisas espiritual, você vai lá, aconteceu uma QM com você, uma saída do corpo, você dá um testemunho. Essas práticas de olhar não apenas transformar a sua vida, mas daqueles do que crê, mas também impacta positivamente a comunidade, o grupo que você está inserido. Principalmente o grupo que é o grupo da sua família, tá? É o primeiro a ser impactado com o despertar da sua consciência. Ele fala, cadê, pessoal? Já é uma hora, né, pessoal? Uma hora de... Nossa, vamos parar aqui. E depois eu vou continuar. Eu vou continuar na segunda parte, tá, pessoal? Então eu vou parar aqui. Eu parei aqui no olhar a comunidade, né? E depois vou continuar na segunda parte, tá? Então, pessoal, até a segunda parte não, a gente vai continuar a segunda parte, ainda não é o final não, tá, pessoal? Eu já tô falando o final, tá? Então, até a segunda parte.